Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio da 3ª temporada do Mestre do Biscuit, o primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas e não me conhece, muito prazer, me chamo Luiz Costa, sou criador, idealizador e apresentador dessa competição. Nessa nova edição teremos ainda mais participantes, desafios extremamente criativos e novas dinâmicas de jogo que prometem fogo no parquinho. Ou melhor, fogo no ateliê. Garanto para vocês que teremos muitos trabalhos que valorizem a nossa cultura brasileira, da gastronomia até o folclore. Com muita emoção, muito desespero que faz parte para um reality, mas também uma pitadinha de treta que eu sei que vocês gostam. A cada nova semana teremos aqui 2 jurados convidados, especialistas em modelagens e renomados no ramo do biscuit, para me auxiliar nas avaliações e nas críticas. E com grandes poderes, grandes responsabilidades, o campeão de cada semana terá acesso ao poder da esteca dourada. Ele consiste em salvar um dos últimos colocados de cada episódio da batalha de eliminação. Consequentemente, teremos uma eliminação por semana e assim seguimos até chegar à grande final. Mas vale lembrar que apenas o campeão, o Mestre do Biscuit 2025, levará para casa os seguintes prêmios: um apoio de massas da JL Artesanato, um kit completo da Condor, um kit de tintas Aquacolor Silver Bright, uma linha de ferramentas inox by Camila Sixel, uma linha de produtos Red Lizzy, uma capa na revista virtual Artesanato em Casa, um vale compras na loja Fabi Rodrigues no valor de R$ 350, uma linha de moldes Biscuitando com Vivi, uma linha de moldes Bibiscuit e, para mim, o mais importante de todos, que é o troféu, símbolo da trajetória do nosso campeão, o futuro Mestre do Biscuit 2025. Criatividade, versatilidade e muita ousadia são requisitos principais para ser o próximo Mestre do Biscuit. E agora eu quero saber o que os nossos participantes que ainda restam no jogo acharam das suas colocações na semana passada. Roda na tela. Gente, eu ainda tô sem acreditar que o Mikael saiu. Eu acho que se perguntasse para cada participante dessa temporada quem eles apostariam que iria pra final, eu acho que todo mundo iria acabar dizendo o Mikael. Tanto pelas peças que ele já mostrou nos episódios passados, que foram peças assim muito boas, quanto pela capacidade que ele tem de ser criativo. Ele é meio doidinho da cabeça, mas ele é muito criativo nas ideias dele. De fato, nessa última peça dele, da Cuca, faltou um pouquinho. Eu acho que ele tem muito mais capacidade para fazer algo mais inovador, digamos assim. Fiquei muito triste com a saída dele. Eu não vou dizer que foi uma saída injusta, porque é uma das regras, né? E a gente tem que cumprir regras no reality, com prazos e tudo mais. E também o vídeo da Carita tava muito bom, então eu não posso dizer que foi injusto, porque não foi. Mas eu queria muito ter ido pra final com o Mikael. Agora sobrou só eu do time azul, do episódio das criaturas místicas. E eu tenho que fazer jus a isso e tentar ganhar esse reality por eles. Saiu todo mundo que eu tinha mais proximidade e agora ficou só as meninas do time vermelho. E eu tenho que tentar eliminar agora uma por uma. Quanto às colocações, eu concordo, mas eu também discordo com algumas coisinhas. Eu queria muito ter ficado em primeiro lugar, pelo menos em um desafio, porque é a segunda vez que eu bato na trave, que eu fico no segundo lugar. Porque eu acho que a minha peça, ela cumpriu bem com a proposta do que foi pedido no briefing. Uma peça mais criativa, que não fosse, sabe, tão óbvia para um lobisomem. Eu acho que fez sentido toda a história que eu contei pra ele. Eu não tô dizendo que a peça da Thaís ficou ruim, muito pelo contrário. A peça dela ficou muito boa, o acabamento ficou muito bom também. Então, eu acho que as colocações foram bem justas. E eu tô completamente lascado, porque só sobrou eu do time azul. Eu tô sozinho nessa agora. E eu tenho que caprichar nas próximas peças pra não ir pra prova de eliminação, porque se uma das meninas ganharem, provavelmente elas vão dar vantagem pra alguma delas. Então elas vão salvar elas mesmas da prova de eliminação. Então, eu tô ferrado. Ai, gente, o que dizer? Muitas emoções no último episódio. Eu confesso que eu chorei bastante, desidratei, tanto pela minha colocação quanto
pela eliminação do Kaká, né? Eu achei a minha colocação justa. Eu não acho que ela tava criativa o suficiente pra estar no pódio, mas também não tava nível eliminação. Eu gostaria muito de ter ficado no pódio nessa prova, eu tentei muito. Eu pensei na melhor peça que eu poderia fazer com aquilo que me foi dado, que foi o boto, né? E acabou que eu fiquei dependendo de alguns materiais que não chegaram e acabou que eu entreguei uma peça não muito criativa. Mas ainda assim eu sei que eu dei o meu melhor, eu acho que essa foi a prova que eu mais me empenhei. Eu refiz e mudei 500 coisas e eu acho que isso me deixa satisfeita, saber que eu dei o meu melhor. Eu também não concordei com a parte de que eu deveria ter feito com outras cores. Eu acho que falaram pra eu fazer com um verde, com o rosa e com o verde. E eu acho que não ia ficar legal com o verde, porque eu já tava lutando pra deixar ali na essência do boto. Já falhei muito nessa parte, ele não ficou com tanta cara do boto. Se eu colocasse um verde, ia me afastar ainda mais do boto cor-de-rosa. Então eu achei que a escolha das cores foi ótima, porque eu usei o rosa, que remete ao boto cor-de-rosa, e o azul, que remete ao mar, né? E falando a Thaís, eu tô muito feliz e muito grata por ela ter me salvado e ter visto o potencial em mim, porque é uma coisa que eu não tô vendo muito durante a competição. Eu sempre fui muito confiante com o meu trabalho e desde que eu entrei no programa, essa confiança tá caindo cada vez mais. E de uma coisa eu sei, eu não quero ir embora da competição sem estar satisfeita com o meu desempenho. E no momento eu não tô muito. Esse episódio pra mim foi cheio de reviravoltas. Primeiro, porque eu não esperava ir pro fim da fila com a minha peça. Eu fui acompanhando a ordem ali dos eventos, a sucessão, e aí essa peça foi mais criativa, essa abordou melhor, essa foi salva, essa foi... E aí você vai ficando... Gente, que frio na espinha. Me empalideci, tremi, suei, fui e voltei, assim... É uma coisa louca. E aí quando você tem a resposta de volta, a adrenalina parece que amplifica tudo e vai a mil. Sobre as críticas da minha peça, eu concordo, sim, quando passa a fase da confecção, você consegue analisar melhor. E eu vi que realmente era um retrato esperado do Curupira. Eu nem consigo, assim, avaliar qual foi o meu maior erro, sabe? Porque é muito injusto você ficar supondo o que poderia ter sido. Ah, se eu tivesse colocado isso, se eu tivesse trocado isso, porque são tantas possibilidades que, enfim. Essa era uma das provas que eu queria muito participar. Eu acho que todas as peças estavam muito niveladas, não vi nenhuma peça que se distanciou das demais por ser inferior. E também não vi nada, assim, absolutamente supremo a ponto de deixar todo mundo para trás. Eu acho que foi uma questão de equilíbrio mesmo. É muito esquisito você avaliar se a saída do outro jogador foi injusto quando é o seu que tá na reta, né? E todo mundo tá sujeito à prova de eliminação. Eu não acho que tenham jogadores superiores, assim, imbatíveis ou possíveis de irem para a eliminação, até porque é prova a prova. E agora, ou você se destaca, ou vai direto para a eliminação. Eu concordei em partes com a minha colocação, e eu vou explicar o motivo. Tem mais a ver com as críticas. Quando fiquei sabendo que a Bia ia ser uma das juradas, eu já fiquei super empolgada. Eu já estava muito empolgada com esse desafio, mas saber que a Bia seria jurada, eu fiquei ainda mais feliz, que minha prof, né? Eu gosto muito dela, ela é uma excelente professora, uma excelente profissional. E todas as críticas dela eu achei que foi muito bem pontuada. Então, assim, tudo que a Bia falou, super concordei. Super. Agora, quanto a Esther Paixão, eu não sei se eu fui a única, mas eu não concordei com absolutamente nada. Ela falou que quando viu mostrando as costas da peça, ela não viu muitos glúteos. E aí eu fiquei tipo, ela não viu glúteos? Vamos concordar aqui. Primeiro, sereia não tem bunda. Vamos começar por aí, que sereia não tem bunda. Se você achar uma sereia que tem bunda, por favor, me manda uma foto, porque eu procurei
por muitas referências. A minha pasta do Pinterest tá assim, ó, de referências. Nenhum das sereias não tinha bunda. Então não tem por que colocar um volume ali atrás. Segundo, ela não prestou atenção na estrutura da minha peça. Ela vinha ao contrário, né? E aqui e depois voltava. Então nessa parte da curvinha aqui, ela estava posicionada com o corpo pra frente. Realmente não teria nada de coisa aqui atrás, nenhum enchimento nem nada. A Bia me colocar em terceiro lugar, certíssimo. Agora ela, enfim, né, gente? Gente, eu fiquei muito feliz por finalmente ter conseguido ganhar uma prova, sério. A sensação que eu tinha é que desde o primeiro episódio eu tava chutando pro gol e eu só acertava na trave. E finalmente foi gol! Consegui ganhar uma prova. Gostei muito da participação das juradas e principalmente das críticas construtivas. Eu vou absorver sim todas elas. Como tá afunilando, eu acho que na competição agora, tipo, cada detalhe pega muito. Então, na prova principal, tem que prestar atenção em cada requisito a cumprir e tem que prestar o dobro de atenção na prova de eliminação também. Como eu ganhei a prova, eu nem curti. Nossa, eu tava muito feliz, eu nem curti direito essa informação e o Luiz já chegou. Então, Thaís, salva alguém agora. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de todos os participantes, mas eu tive que pensar rápido. Então, eu lembrei de uma das conversas que os participantes tiveram bem no início, quando a gente estava se conhecendo. Se tiver alguma prova, se vocês tiverem algum poder, como é que vai ser o critério de avaliação de vocês? Então, falaram assim que, vamos avaliar o trabalho do colega. E não foi falado na questão de vou avaliar por afinidade, mas quando o jogo começou, o bicho pegou, eu vi que, sabe, não foi muito coerente com o discurso, com a fala. Eu acho que a questão da afinidade pegou muito. Pessoas já se conheciam antes da competição, então quando o jogo começou, as atitudes, né, as jogadas foram tomadas por afinidade. E é super válido também porque é uma estratégia de jogo, né? Não é só porque o amigo falou que ia fazer e não fez, enfim. Cada um jogou do jeito que achou que deveria jogar e eu queria equilibrar o jogo. Como eu vi que pessoas foram salvas por afinidade e essa jogada teve uma consequência e acabou levando o participante ir para a eliminação várias vezes, eu não achei justo. Bom, sobre o Kaká ter saído, eu fiquei triste, porque o Kaká é um ótimo artesão. Dentro do jogo ele estava sendo um grande adversário, estava muito legal competir assim. Mas eu discordar da saída dele, eu acho que não seria coerente com os meus valores. Porque se a gente está numa competição, você tem que seguir todas as regras, então qualquer detalhe faz toda a diferença. E não seria justo com a Carita, porque a Carita também entregou um bom trabalho. A Carita, ela cumpriu com todos os pré-requisitos da prova. Então, eu acho que discordar disso não seria justo com a colega. Então, teve uma fala que me deixou um pouco, assim, reflexiva. Porque um colega falou assim, eu não acho justo ele ter saído, eu não concordo com isso. E pra mim ele já era o vencedor dessa temporada. E aí eu falei, poxa, ainda tem participante, sabe? Ainda tá rolando a competição. Então eu achei que essa fala não foi muito legal com os outros participantes que estão ali também, que também querem ganhar, que também querem mostrar o seu trabalho, sabe? E eu achei essa parte, assim, não muito legal. Eu acho que soa um pouco como se estivesse menosprezando os outros participantes. Acredito que não foi a intenção. Mas então eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado da forma como a gente expõe os nossos pensamentos, porque isso pode, sabe, refletir no outro de uma forma não tão legal. Eu acho que dá pra jogar sim de uma forma divertida, de uma forma saudável. Eu entendo que é um reality, você às vezes vai querer soltar um shade, mas não precisa toda hora necessariamente você jogar dessa forma, entende? Bom, foi um pequeno desabafo e vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Chegamos no top 5 da competição, mas agora eu quero o top 4, viu? A competição vai afunilando e hoje mais um participante nos deixará. E eu tenho mais um desafio para vocês. E eu confesso para vocês
que esse tema eu queria ter trazido desde a primeira temporada. Mas agora eu acho que ele se encaixa perfeitamente com essa temática brasileira, cultural. O Brasil é um país rico, né, gente? De tudo que a gente imaginar. E principalmente dos ícones. Desde criancinha conhecemos artistas que nos acompanham até hoje, seja com a sua música, com a sua atuação, com seu humor. Artistas brasileiros que ficaram marcados pela sua história, pela sua jornada, na nossa memória e no nosso coração. E o tema de hoje é ícones brasileiros, se ainda não ficou claro. E vocês terão que fazer esses ícones brasileiros em apenas 2 estilos, tá? Humanizado, /realista ou caricatura. Não dá pra fugir. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E os requisitos dessa prova são: primeiramente, a semelhança com a pessoa representada, captando a essência dela, seja no jeito, numa expressão. A gente tem que olhar e já identificar de cara qual é o artista que você está representando. Segundo ponto, estar dentro do estilo realista ou caricato. E por último, o acabamento, que sempre será cobrado. E os artistas que os nossos 5 participantes terão que reproduzir serão eles: Silvio Santos, Rita Lee, Paulo Gustavo, Ana Maria Braga e Elis Regina. E Luiz, como vai funcionar a escolha desses artistas? Thaís, vem aqui. Você que foi a campeã do episódio passado vai ter o benefício de escolher o seu artista no qual você quer modelar e também designar para os demais participantes. Começa me dizendo qual que você quer e logo em seguida direcione cada artista para um colega seu. Agora é a minha vez de usar a esteca dourada e eu quero fazer diferente do que a maioria das pessoas estão esperando. Então, ao invés de deixar o jogo assim mais difícil para nós participantes, eu quero dificultar o jogo para os jurados. Então, eu vou tentar escolher figuras que os meus colegas gostem ou que eles se identificam, porque eu acho que quando a gente se conecta com essas figuras, as coisas elas costumam fluir melhor. Eu quero deixar essa prova um pouquinho mais soft. Não sei se é uma boa estratégia, mas eu vou seguir por essa linha. Então, pra mim, eu vou escolher a Rita Lee. Eu gosto dela, eu gosto da mensagem que ela traz e ela é uma figura muito impactante. Pra Gi, eu vou escolher outro ícone da música brasileira, a Elis Regina. Eu acho que ela é uma figura que traz muita presença. Eu tenho certeza que a Gi ela vai conseguir captar a essência da Elis. Eu só tô um pouco receosa porque a Elis é de outra geração. E a Gi, ela é mais novinha, então não sei se foi uma boa escolha, mas espero que a Gi arrase. Bom, pra Maju, eu vou escolher o Silvio Santos. Eu acho que é outra figura que todo mundo, assim, conhece. E eu gosto muito da modelagem da Maju. Eu acho que ela vai conseguir fazer um bom trabalho fazendo o Silvio Santos. Tô bem curiosa pra ver a versão dela do Silvio. Pra Carita, eu pensei, porque a Carita, pra mim, ela é uma especialista assim, em caricaturas, ela já trabalha com isso, ela faz bastante caricaturas, então eu acho que escolher a Ana Maria Braga, que é uma figura também muito marcante. Eu acho que a Carita ela vai conseguir pegar os detalhes, as impressões, vai conseguir trazer na peça, e eu fico imaginando, será que ela vai colocar o louro ali? Seria interessante, né? Para o Gustavo, durante as nossas interações, ele deixou muito claro que ele é muito fã do Paulo Gustavo, então eu bati o olho e falei, não, Paulo Gustavo é pro Gustavo e eu quero ver a versão dele, então espero que os meus colegas arrasem, espero que eu tenha acertado nas escolhas e vamos dificultar o jogo para os jurados. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam desse tema que é tão temido em todas as edições. Sem dúvida, a prova que mais bota medo nos participantes. E em qual estilo vocês querem modelar? Assim, sendo bem sincera, esse foi o desafio que eu menos gostei até agora. De longe, disparado. Na verdade, eu achei a temática bem legal. Eu acho que se eu fosse uma telespectadora, eu teria achado um desafio bem bacana. Só que como eu não sou e eu estou participando, eu não gostei tanto não. Eu nunca fiz nenhum tipo de caricatura na minha vida. Eu nunca tive interesse em fazer porque não é um estilo de modelagem que me chama atenção. Eu confesso que eu não me agrado muito com caricaturas. O mais próximo de realismo que eu já cheguei, eu ainda sempre acabo trazendo um pouquinho do anime, do cartoon. Então eu acho que eu vou ter bastante dificuldade nessa prova de me identificar com ela. Eu confesso que eu não sou muito ligada no trabalho da Elis Regina.
Eu conheço, mas eu não sabia muito bem como era o rosto dela. Mas eu não achei uma opção ruim, não. Na verdade, eu acho que de todas as opções, essa foi a melhor pra mim, com certeza. Então, tirando a Rita Lee, eu acho que a Elis foi a melhor disparado que eu poderia ter pego. Obrigado, Thaís. Que tema de desafio foi esse? Eu vou ser bem sincero, e vocês sabem minha opinião. Eu não sou muito fã de realismo e nem de caricatura. Não é um estilo que eu tenho costume de fazer. Na verdade, eu nunca fiz. E eu também não tenho vontade de fazer, porque eu acho que é um dos estilos mais difíceis pra ficar um resultado bom, sabe? Tu tem que ter muita prática nisso, tem que fazer muito, tem que errar muito. E no reality a gente não pode errar, né? Senão a gente vai... Eu não vou julgar muito, porque no episódio passado do Folklore, eu disse que eu não gostava do tema também, e acabou que eu fiz a minha peça favorita do reality até então, que foi o Lobisomem. Mas eu não tô botando muita fé, não. Não esperem muito de mim, porque realismo e caricatura não é comigo. A Thaís foi boazinha comigo e ela escolheu um artista que eu gosto bastante, que é o Paulo Gustavo. Eu vou acabar, acho, fazendo a Dona Hermínia, porque a Dona Hermínia é toda a personalidade dele. Quando a gente pensa em Paulo Gustavo, a gente pensa logo na Dona Hermínia, que é uma personagem assim mais conhecida dele. Então acho que eu vou mais nessa linha. Adorei o tema da prova. Eu acho que caricatura, realismo trazem muito da pessoa que está sendo representado. Então eu acho que vai ser uma prova de nível alto e o pessoal vai mandar muito bem, porque eles entregam tudo nas provas. Eu, por um lado, fico feliz por poder saber que eu vou aplicar alguns conhecimentos que eu já tenho nessa área, mas por outro, olha, o medo é grande, porque eu sei que o esculacho é ainda maior. Eu tô focada, essa é a minha linha de raciocínio dessa tarefa. E acho que vai ser uma prova linda, tô bem empolgada, como sempre, mas mais um pouquinho. E eu gostei muito da Ana Maria, foi bom, gostei. E acho que ela tem bastante traços marcantes, muitas características interessantes de imprimir aí na peça. E tô com muitas ideias, quero aplicar coisas que estão só em teoria, que eu nunca apliquei de verdade nas peças, então vai ser assim, um tudo ou nada, sabe? E essa é a hora, né? Se não impactar agora, ó, tchau. Se eu fosse escolher qualquer um dos personagens, com certeza teria sido o Silvio Santos. Eu gosto muito da pessoa dele. Ele fez parte da minha infância, eu assisti muito o programa do Silvio Santos. E então, ele é uma pessoa assim que eu gosto muito e eu tava muito empolgada pra fazer ele. Então acabou que teve um final feliz, peguei a pessoa que eu queria. E tô empolgada. Assim, não sei exatamente como é que vai ficar. Eu vou trabalhar no estilo caricatura. Não vai ser aquela caricatura de pegar a pessoa e só aumentar a cabeça. Eu quero aumentar todas as proporções faciais, assim, das características mais marcantes dele. Então eu sei que os olhinhos são um pouco menor, o sorriso dele é mais marcante, então eu quero exagerar nessa proporção. E eu sei que vai ficar um resultado muito legal, então vamos ver como é que vai ser esse processo. Eu fiquei muito contente com essa prova. Eu acho muito importante enaltecer os nossos artistas brasileiros, as personalidades, né, que tem aqui no nosso país, porque eu acho que o nosso país ele é rico em arte, sim. Então é muito importante enaltecer essas figuras que fizeram diferença artisticamente, culturalmente falando. E poder escolher foi a melhor parte da prova. Eu escolhi a maravilhosa Rita Lee pelo fato de me identificar com essa figura. Pra mim, ela é um símbolo de liberdade, de ousadia. E, nossa, ela foi muito revolucionária na área da música. Sabe, artisticamente falando, ela foi muito revolucionária. Porque, musicalmente falando, ela tava ali num período onde não poderia ter determinados comportamentos. E a bonita não bateu de frente. E ela simplesmente era ela mesma, sem medo, sabe, do julgamento do outro. Poder escolher ela, foi algo que me deixou muito feliz. Eu tô muito animada. Eu espero conseguir fazer um bom trabalho. E com essa mensagem que ela passa, né? Vamos lá, tem coragem, sem medo, se joga, vai.
eu decidi escolher o estilo realista. Era um estilo que eu tenho uma certa insegurança assim, mas aqui é um desafio, aqui é um jogo, e se for pra sair, eu quero sair tentando fazer algo diferente. E vamos embora nesse estilo de modelagem. E eu espero superar as minhas expectativas e vamos embora pra prova. Não queria estar na pele de vocês, mas desejo muita sorte e muita dedicação que tudo vai dar certo. Mas agora é hora de começarmos o desafio em si. O prazo de 12 dias começa a contar a partir de agora. Vamos que eu tô ansioso para ver esse making-off. Roda na tela. Para essa caricatura, eu peguei algumas referências bem recentes da Ana Maria. Essa aqui é de 2024. Ela tá com uma blusa amarela e uma saia florida. Eu acho que tem tudo a ver com ela e com o tema. Vai ficar legal na paleta, o lourinho de verde e amarelo, ela de amarelo, tem a ver com ela também. Essa coisa bem solar, né? Acorda, menina. O cabelo também, eu vou tentar manter a mesma referência, os brincos, enfim. E eu vou mostrar pra vocês agora um pouco da modelagem. Então, vamos lá. Eu comecei encapando o arame galvanizado, que vai ser toda a estrutura da minha peça. Eu optei por usar arame dessa vez e não modelar direto os membros, porque eu acho que dessa forma eu vou conseguir trazer um pouquinho mais de movimento ali, uma quebra no quadril, um bracinho também mais solto. Isso eu tô mudando não só para essa caricatura, mas para todas as minhas peças. Eu tô preferindo usar o esqueletinho mesmo. E aí, para os braços, eu fiz uma cor mais clarinha, porque os braços vão estar de fora, e assim não faz sombra quando eu for colocar a cor da pele dela mesmo. Eu abri essa massa com rolo e eu vou usar uma bolinha de papel alumínio sem cola, até porque eu vou remover ela depois. E vou recortar todo o excesso de massa, tanto agora, para poder já dar início a essa modelagem, quanto no finalzinho, depois que sempre sobra assim, bastante excesso atrás. Eu geralmente faço a parte do rosto e só depois, quando o rostinho tá pronto, é que eu vou modelar a parte do crânio, aí onde vem as orelhas e tudo mais. Fica meio como se fosse uma máscara. A princípio eu tô fazendo a cavidade dos olhos, assim, colocando o nariz. Não é nada focado ainda no rosto da Ana Maria, é mais um rosto genérico. Quando eu faço o narizinho, eu geralmente dou uma puxadinha para ele ficar um pouquinho maior, porque eu prefiro trabalhar remodelando esse nariz com o estilete, tirando o excesso, do que colocando mais enxerto. E como ela tem um nariz bem pequenininho, eu acredito que será suficiente para já dar início aí à modelagem do nariz oficial mesmo. Coloquei alguns enxertos e fui fazendo a emenda com lustramóveis mesmo. Eu gosto de usar esse produto nessa parte. E aí, dando aquela última arrumadinha no nariz, a última nada, né? Daqui a pouco tem mais. Mas aí, já dando o toque do narizinho da Ana Maria. Vou fazer o recorte da boca, como ela vai estar sorrindo. Esse corte ele tem que estar um pouquinho aberto, embora ele vá ficar fechando conforme eu vou mexendo, porque a massa está muito úmida ainda. Mas depois, antes de deixar secando de vez, eu abro ainda mais um pouquinho e deixo só o suficiente para colocar os dentinhos assim. Vou fazer ela rindo, não é nenhuma gargalhada, só um sorriso que mostra os dentes, mas tem que ter espaço, né? E agora sim eu começo a buscar alguma semelhança. Tô trabalhando nesses cantinhos da boca, porque quando ela sorri é algo muito característico dela. Tô fazendo também essas marcas de riso. Por enquanto não tô preocupada com acabamento, até porque provavelmente vem muito enxerto por aí, mas por enquanto tá ficando assim. Desenhei mais ou menos como que vai ficar a caricatura do Silvio. É claro que a cara dele não vai ficar desse jeito. Esse aqui foi um esboço que eu fiz, mas eu ainda não cheguei no jeito certinho que eu quero. Mas já dá pra ter uma ideia pra começar. Então, eu cobri uma bolinha de isopor pra já fazer a base do crânio dele. Depois o resto é puro enxerto, né? Então tá aqui. Depois vou fazer o enxerto do maxilar, enfim. Também já fiz as perninhas e o tronco dele. Pra você ver que é basicamente muitas formas, né? Aqui tem uma bolinha, tracinhos, esse formato aqui que eu não sei o nome, enfim. Essas partes que eu já cobri de massa, eu fiz pra dar uma estrutura. Esse daqui também tem isopor por dentro, eu cobri com uma massa fina.
E também não vai ser a cor final do terno dele, mas é só como base. Então aqui, ó, isso daqui, o corpo dele vai ser praticamente isso daqui mesmo, só a cabeça que eu vou mudar alguns detalhes. Pra ver que a perna dele tá bem fininha, vou colocar mais enxertos aqui na parte de cima da cintura, na barra da calça. Também já fiz parte do pé dele, depois eu só venho com mais enxertos. Então, vai ser praticamente ele inteirinho sendo com enxertos, mas até agora todo o planejamento tá dando certo, tá vendo? Tá tudo na proporção certinha. Aqui é a base do corpo dele, depois eu venho com um terno por cima, por isso que eu não preciso dar muitos detalhes no corpinho, né? Já vou fazer direto na cor. Já que a única parte de pele que aparece são as mãos e a cabeça. Então é isso. Começando então mais um desafio, e eu não sei nem qual desafio ele já tá, eu acho que é no 5º, né? Eu fiquei com o artista Paulo Gustavo, e eu resolvi fazer uma Dona Hermínia, já que ele era bastante conhecido por causa dessa personagem que ele fez. E todas as minhas peças eu começo pela cabeça, já que pra mim é a parte mais complicada. E gente, por uma coisa vocês não esperavam. E eu falei que não queria fazer nada realista, e cá tô eu, tentando fazer um negócio realista que eu nunca fiz na minha vida. Mas não esperem muito de mim não, até porque nessa primeira cabeça já deu errado. Mas eu pensei, eu não vou desistir, eu vou tentar fazer realista. Então lá foi eu fazer mais uma cabeça, mas dessa vez eu tentei fazer com mais calma. Comecei ali marcando os olhinhos, o nariz e a boca, mas adivinha, deu tudo errado e eu resolvi refazer tudo de novo. Mas juro, dessa vez tem que dar certo, porque eu não tava aguentando mais fazer isso. Eu nunca fiz cabeça assim mais humanizada, então pra mim isso é muito difícil. Principalmente porque tem que fazer muito enxerto, e eu sou mais aquele tipo de pessoa que tenta fazer tudo de uma vez só pra usar o menos enxerto possível. Mas nesse caso, não tem muito como escapar não. Inclusive, essa é a primeira vez que eu faço, acho, perna e bracinho assim com papel alumínio, porque geralmente eu faço tudo de massa mesmo. Mas nesse caso eu precisava que a massa secasse o mais rápido possível. E gente, como é difícil fazer rosto, né? Porque eu tô aqui enxertando um pedaço de massa e parece que nunca tá bom o suficiente, parece que nunca tá parecido com ele. Eu já aceitei que não vai ficar 100% parecido. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível, mas não vai ficar tipo, uau, tá idêntico a ele. E eu tô tentando não me cobrar muito, porque essa é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Então, vocês já sabem, né? E eu tô curioso pra saber o que as meninas vão fazer, porque eu duvido muito que elas vão pro estilo realista. Eu acho que a maioria delas vai pra estilo caricato. E eu também iria pro caricato, né? Mas não sei o que passou na minha cabeça que eu quis fazer isso. E agora eu vou seguir até o final, porque o negócio já tá pela metade aqui. E não dá tempo de refazer tudo. Eu terminei aqui o que pra mim seria o mais difícil, né? Que é a cabeça e o corpo. Agora falta vestir, mas antes eu vou pintar o rostinho pra ver se eu vou conseguir dar uma disfarçada ali na modelagem. E adivinhem, vou começar pela base. Acho que vocês já perceberam que eu começo minhas peças assim, porque eu acho que a base ela faz parte da peça. Então por que não dar uma atenção especial? Vou passar minha camadinha de cola, espalho bem, espero secar. Formou aquela película? Agora sim ela vai receber a massa. A cor que eu escolhi foi a cor Pink da JL Artesanato. É uma cor intensa, vibrante e vai dar muito certo porque eu quero fazer. Vou abrindo a massa para conseguir aplicar ela ali naquela base e em seguida eu vou texturizar. Utilizando o pincel da Condor, eu já consigo dar aquela textura de linhas. Sim, é um disco e não é qualquer disco. É o disco da Rita Lee, O Fruto Proibido. Eu acho que esse disco foi um marco na carreira dela, então eu quis usar ele na base para mostrar o lado musical dela. E aí, para dar aquele ar de disco, imprimi essa etiqueta. Não é dessa cor, mas eu queria ver como é que ficava. Mas aí é só imprimir na cor certa depois que tá tudo certo. E eu acho muito legal, porque eu queria destacar esse disco que foi muito importante naquela cena musical. E principalmente pra Rita, né? E eu quero que essa base, ela lembre um palco. Então vou trazer alguns elementos dos anos 70, dos anos 80, para conseguir ambientar a Rita aqui nessa base, trazendo elementos em equilíbrio, nada em excesso, para destacar a personalidade dela. Finalmente, depois de pesquisar muitas referências, eu consegui pegar um norte para onde eu quero ir. Eu resolvi fazer a Elis com essa roupa, esse vestido lindíssimo. E eu pretendo fazer meio que uma releitura dessa cena, dela segurando essa bandeira,
o que eu achei inicialmente que era uma bandeira, mas na verdade eu acho que é um pedaço de pano. Não sei, eu vou pesquisar um pouquinho melhor. Com o microfone e o chapeuzinho. E eu estou chocada o quanto essa mulher era lindíssima. E também não pode faltar o esboço, né? O esboço todo lascado. Só pra ter uma ideia. E até que eu gostei bastante, na verdade. Apesar de eu não gostar de caricatura, eu achei que ela tá bem fofinha. Se eu conseguir fazer exatamente assim, eu acho que eu vou gostar bastante. Eu decidi que seria mais seguro começar pela cabeça, porque era a parte que eu tava mais insegura. Então, caso tudo desse errado, eu poderia refazer. Mas o que tava me deixando insegura não era nem as características marcadas da caricatura, era o sorriso dela. Porque a Elise, ela tem um sorriso muito marcante. Então eu não podia deixar isso de fora se eu quisesse trazer a essência dela. Mas eu nunca fiz um sorriso assim de biscuit. Eu sempre faço pintado, porque eu sou acostumada a fazer os chibis, os animes, e eles têm um sorriso pintado. Então eu tava muito insegura. Mas no final eu acho que vai ficar legal. Eu acabei gostando bastante do resultado. Eu confesso que eu tava achando ela bem engraçada, assim, banguelinha. Mas depois que eu colocar os dentes e o sorriso gengival dela, vai ficar bem bacana. Eu espero. Aí, quando eu fui fazer o corpinho, eu já tava totalmente tranquila, porque a pior parte já tinha passado. Então, eu resolvi fazer o corpinho mais básico de todos, que é aquele que a gente usa pra fazer os chibis. Porque o foco não é o corpo, né? Na caricatura, o maior destaque é no rosto. Então, eu resolvi fazer um corpo bem simples mesmo. E sendo bem sincera, eu achei que eu ia odiar essa prova, mas eu tô gostando bastante. A Ana Maria tá assim. Eu tenho uma orelha, a altura do nariz, da boca, dos olhos tá bem legal, assim, tá bem próximo da referência que eu tô usando. Mas não sei não, acho que eu vou precisar ainda de mais enxerto antes de começar a pintar. Não quero perder ponto por falta de profundidade ou, sei lá, acertar só na pintura e a modelagem ficar meio chapada. Então eu vou focar bastante em deixar o mais perfeito possível. Isso aqui parece aquele patinho da Copa, né? Isso aqui é o louro. Por isso que eu admiro muito quem trabalha com cartão, porque olha, complicado. Eu acho que sai. Se não sair, não saiu, né? Mas eu acho que vem. Fiz algumas coisas, mas vou precisar ainda colocar mais enxerto. Enfim, fiz também esse balcão para apoiar o louro em cima, vou fazer a Ana do lado, só que falta pintar também. Na gravação desse programa que eu tô usando como base, ele é laranja com cinza. Aí eu tô vendo se eu vou usar um contact que eu tenho aqui ou vou pintar. Eu reparei que um lado tava um pouquinho mais fundo, então eu vou preenchendo com massa. Eu tô usando um palitinho de dente porque é a única coisa que consegue chegar ali e fazer esse movimento, né? Muito pequenininho esses lugares para chegar. E eu sempre passo cola também antes de fazer enxerto, quando a peça já tá assim mais sequinha, porque com biscuit a gente nunca sabe, né? Vou puxando com um pouquinho de água e eu tô usando na ponta do palito algodão. E aí eu só vou preenchendo um pouquinho nesse sentido que eu já comecei, não tô mudando muita coisa não, até porque eu tô gostando do jeito que tá ficando. E aí a gente finaliza o enxerto com um pincel d'água e agora, depois de preencher os olhos, vocês viram como fica muito esquisito, né? Mas é porque eu não fiz a parte da pálpebra, nem essa bolsinha que fica embaixo do olho, aí tá só as córneas pra fora, né? Fica esquisitão mesmo. Mas isso eu deixo pra fazer por último. E de enxerto, por enquanto, é isso. Talvez eu coloque algo a mais nos dentes, se eu perceber que ficou muito profundo. Mas acredito que é só a questão da percepção mesmo de não ter ainda a pintura e tudo mais. E aí, finalizando tudo, eu já espero secar pra começar a pintura. Por enquanto, ficou assim. Tô fazendo o Silvio e parece que ele tá indo de mal a pior. Esse foi o processo mais assustador que eu já tive em toda a minha carreira. Juro que eu achei que não ia dar em nada esse Silvio Santos, gente. Eu olhava o processo e ele tava muito tenso, muito tenso. Mas eu fui de pouquinho em pouquinho, colocando enxerto por enxerto. E essa cabeça teve muito enxerto pra colocar. Como vocês podem ver aí, eu fiz o maxilar, depois eu coloquei a língua, o dente, a parte de cima, as bochechas, a testa.
É um processo de formiguinha que tem que ir fazendo e tem que ter muita paciência. Aí você vai olhar pra um negócio desse e vai pensar, não vai dar certo. Pois é, eu também tô pensando nisso. Tô pensando nisso até o último momento, assim, que eu pintar a pupila do olho. Pois é. Naquela cabeça horrorosa, saiu isso daí, que eu acho que tá parecendo uma pessoa. Não sei se tá parecendo o Silvio, mas está parecendo uma pessoa, né? Então já é meio caminho andado. Tô colocando o cabelo dele, mas eu ainda não tô achando que é o Silvio Santos, gente. Eu tô numa crise aqui. Mas tô continuando, vou finalizar ele, seja o que Deus quiser. Fiz um topete bem marcado, bem alto, porque é uma característica dele, aquele cabelo bem volumoso. Coloquei as laterais e seguimos o cabelo dele, ficou desse jeito. Amanhã vou terminar de fazer as roupas e fazer pintura do rosto, porque eu estou ficando agoniada. Vamos ver o que vai dar. Eu fiz uma pintura ali no rosto da Dona Hermínia, mas eu não sei se eu gostei muito não. Enquanto isso, eu vou fazer o vestido dela e depois eu penso melhor no que eu faço. E, gente, esse desafio, eu acho que tá sendo mais difícil até agora. Tá complicada a situação. E eu admito que esse é o desafio que eu tô com menos expectativa de ganhar alguma coisa, porque a Carita, ela manda muito bem em caricatura e realismo, então talvez essa prova já seja dela. Eu acho que nenhum de nós, além dela, tem essa prática em fazer nesse estilo, né? Mas nunca se sabe o que pode acontecer. No episódio passado que eu fiz o lobisomem, eu tava com tanta expectativa de ganhar, porque tinha sido minha peça favorita do reality até então. Mas talvez eu tenha que deixar pra ganhar no próximo episódio, né, se eu continuar no reality. E eu não posso nem dar desculpa pro ator que foi escolhido pra mim, porque realmente era o que eu queria. Acho que de todos lá que tinha pra ser escolhido, o Paulo Gustavo é o meu favorito na questão de artista brasileiro. Quando eu fui pintar o vestido, eu achei que fosse uma estampa meio aleatória, sabe? Porque eu não tava achando uma foto muito boa. E depois que eu encontrei uma foto assim em HD, que dava pra ver melhor os detalhes, eu percebi que na verdade eram muitas flores, muitas. E isso que eu acho que eu nem fiz todas elas, porque a sobreposição não ia ficar tão legal, né? Porque branco em cima de branco, não ia dar pra ver muito bem. E agora vocês vão me achar louco, porque essa parte de pintar tanto de flor, pra mim foi a minha parte favorita da peça inteira. Eu achei meio terapêutico. E a parte que eu mais surtei, você já deve saber, né? Que com certeza foi a cabeça. Depois de ter feito a pintura, eu olhei e pensei, não sei se eu gostei. Então, eu apaguei tudo. Mas antes de fazer a pintura de novo, eu decidi colocar um pouquinho de enxerto no olho, porque eu achei que estava grande demais, então tinha que diminuir um pouco. Fiz o enxerto, esperei secar, fiz a pintura de novo e adivinhem, eu não gostei de novo. Apesar do foco do desafio ser o personagem, eu quis fazer um charme na base, então eu resolvi comprar essa de estrelinha pra dar um tchan a mais, porque na última prova eu acabei deixando a desejar nessa questão de complexidade da peça, de detalhes. Então quando eu vi essa base de estrelinha, eu lembrei do vestido dela e cheguei à conclusão que ia combinar e ia dar o tchan que a minha peça precisa. Eu acho que até agora essa foi a roupa mais simples que eu peguei durante o programa inteiro. Foi a roupa mais fácil que eu fiz, eu não tive trabalho nenhum com ela. O que foi muito bom, porque eu pude focar nas coisas que eu estava mais insegura. Por exemplo, o rosto, que eu não consegui nem gravar de tão nervosa que eu tava na hora de fazer. E de primeira eu achei ela horrorosa, mas depois de um tempo eu fui me acostumando. Eu acho que eu não tava muito ligada nesse negócio de caricatura, até porque esse tipo de pintura é muito distante do que eu tô acostumada a fazer. Mas depois que eu coloquei o cabelo, que eu me acostumei com ela, eu confesso que eu gostei muito do resultado. Eu achei que ela ficou bem parecida com a Elis de verdade, e eu acho que essa é a peça que eu tô mais orgulhosa até agora. Começo aqui escolhendo um look pra ela, bem icônico e marcante. Já fiz ali a bota dela, já que a querida gosta de usar nas botas. E eu vou fazer uma calça xadrez. Então, eu começo colocando a língua da bota ali. Eu faço as laterais. E depois o biquinho da bota, porque ela é bem pontuda.
E para deixar bem bonito, eu fiz uma bota com fivelas, porque eu acho que as fivelas vão trazer um pouco mais de peso para este look. Então, a parte dos sapatos já está finalizada. Agora a gente vai pro resto do look. Eu já tinha montado um pedaço da calça, agora eu vou fazer o outro pedaço da calça e depois eu mostro a pintura para vocês. Com a massa texturizada, já posiciono ali a calça, faço os acabamentos e eu vou direto para a pintura. Para fazer pinturas de roupa, eu gosto muito de utilizar aquarela líquida, pelo fato de eu ter mais facilidade de espalhar essa tinta sem manchar. Depois eu vou fazendo ali os acabamentos com as linhas e ficaram assim. Olha, escolher um look específico para representar Rita Lee foi um pouquinho difícil, já que no começo da carreira ela achava que não cantava muito bem, então o que ela fazia? Se fantasiava para poder servir looks para as pessoas que iam assistir ela. E a gente sabe que não é da noite pro dia que a gente cria a nossa identidade visual. E com a Rita não foi diferente. No decorrer dos anos, ela foi criando a sua própria identidade visual, aquela coisa bem alternativa, super criativa, ousada. Então, nesse look, eu procurei trazer esses elementos, né? Sobreposição, textura, cor, acessórios. E eu espero que vocês gostem de ver ela finalizada. Bom, vou fazer um pouco de suspense e só vou mostrar ela completa no final do episódio. Dá pra ter uma noção do que vocês estão fazendo, em qual estilo vão modelar, mas agora o prazo está encerrado. Quem fez, fez. Quem não fez, vai entregar do jeito que tá. Começando aqui o desfile das esculturas pelo trabalho feito pela Maju, o Silvio Santos. E finalmente o Silvio Santos ficou pronto e tá melhor do que eu tava imaginando. Daquele processo horroroso saiu uma cabeça muito legal. E pra quem não tem muita prática, eu acho que tá bom, né? Fiz ele com os traços bem exagerados mesmo, pra parecer aquele estilo de caricatura que eu já tinha mencionado antes. Então até as roupas, se você for reparar, não tá no estilo padrão comum. O terno tá mais alongado, os pés têm um biquinho, a perna tem um formato mais caricato. Tudo isso é proposital. Fiz o Silvio na versão mais jovem dele, e agora eu quero saber, o que você achou? Dando continuidade pela peça feita pelo Gustavo, o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo foi ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador, e é muito conhecido no cinema brasileiro, principalmente pela personagem Dona Hermínia do filme Minha Mãe é uma Peça. Um filme icônico, muito engraçado e com várias cenas bem marcantes. E com certeza eu tinha que fazer ela, já que ela foi o auge da carreira do Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu durante a pandemia. E como vocês sabem, realismo definitivamente não é meu forte. Mas eu tentei fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida antes. E eu fiz basicamente usando duas fotos como referências principais, de expressão e de roupas que ele usa no pôster do segundo filme. Continuando aqui com a Carita, que fez a Ana Maria Braga. Eu optei por fazer uma versão mais atualizada da Ana com louro, então eu busquei uma referência de um programa que foi ao ar em agosto de 2024. E para esse efeito de caricatura, eu optei também por deixar o corpinho um pouco menor em relação à cabeça, mas sem exagerar os traços do rosto. E assim, Ana Maria é um ícone, eu me diverti muito fazendo essa peça, eu apliquei muitas técnicas novas que eu só tinha aqui na minha cabeça, nunca tinha testado de verdade, e no final eu amei o resultado. Confesso que o louro foi a parte mais difícil e a estampa da saia também, mas no geral eu acho que ficou muito bonitinha, gostei muito de ter feito essa peça. E agora chegou a vez de vermos o trabalho feito pela Giovanna, a Elis Regina. Conhecida pela sua competência vocal, musicalidade e presença de palco, Elis Regina foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente, chegando até a ser comparada com grandes nomes da música internacional da época. Durante sua carreira, Elis se aventurou por muitos gêneros da música, como MPB, bossa nova, samba, rock e até o jazz. Ela foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento e em 2013 foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone. Infelizmente, Elis Regina morreu precocemente aos 36 anos, no auge da sua carreira. E finalizando com a escultura feita pela Thaís, a Rita Lee. Essa é a minha homenagem a Rita Lee, a eterna rainha do rock brasileiro. Uma mulher à frente do seu tempo, que não apenas cantou,
mas que inspirou gerações com a sua coragem e autenticidade. Rita tinha um estilo inconfundível, dos cabelos vibrantes aos óculos icônicos, que refletiam a essência de quem ela era, livre, ousada e cheia de criatividade. Suas roupas, sempre cheias de personalidade, não eram apenas moda, era um manifesto. Rita nos ensinou que vestir a nossa própria essência é mostrar ao mundo quem somos sem dizer uma palavra, mostrando que a revolução começa em quem somos. Olha, vocês mostraram aqui que o Brasil tem artistas incríveis e foram muito bem representados. Deu orgulho de ver. Vocês mandaram muito bem. Mas para me auxiliar nas avaliações e nas críticas, que não serão nada fáceis, garanto para vocês, eu trouxe aqui duas artistas incríveis que manjam muito sobre biscuit humanizado, caricaturas, uma qualidade absurda de trabalho. Eu sou muito, mas muito fã delas, tanto pela pessoa quanto pelo trabalho. Já as conheço de uma longa jornada. Sejam muito bem-vindas, Camila Sixel e Regina Straub. Oi pessoal, meu nome é Camila Sixel. Para quem não me conhece, eu trabalho com biscuit há 10 anos e a minha especialidade é biscuit realista, então eu trabalho fazendo topos de bolo de casamento e também pets nesse estilo. Eu sou natural de Petrópolis, mas atualmente eu moro em Maricá, no Rio de Janeiro. Eu tô muito feliz de participar desse programa e eu tô achando muito bacana essa iniciativa. É um incentivo para os artesãos e vamos aí conferir como que vai ser aí o desenrolar desses episódios. Oi pessoal, oi Luiz, oi Camila. Meu nome é Regina Straub, moro em Petrópolis, trabalho com biscuit humanizados há mais de 25 anos. E tô aqui pela primeira vez participando como jurada, tô me sentindo honrada de ter sido, escolhida para esse momento. Obrigada, Luiz. E tô aqui esperando, ver o que vai acontecer, porque vão ser muitas emoções. Então bora lá assistir. Boa sorte a todos. Meninas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Tô amando ter vocês aqui. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse tema ícones brasileiros. Se vocês pudessem escolher um artista para representar nessa prova, qual seria? Eu achei a temática muito bacana e fiquei muito feliz de dar essa visibilidade para os artistas brasileiros. E se eu tivesse que colocar um artista para ser representado, eu acho que eu colocaria o Ney Matogrosso. Eu achei incrível esse tema dos ícones brasileiros, porque é uma gama muito grande, tem muitas possibilidades, os participantes podem escolher vários, que tem muita gente importante no nosso país. Eu escolheria o Chacrinha para representar. E meninas, deixa eu perguntar para vocês aqui, que dica primordial vocês dariam para conseguir captar as características de uma pessoa e transferir para a massa de biscuit? Eu acho que a primeira dica que eu daria seria para não desistir na primeira tentativa, porque o biscuit humanizado é um trabalho um pouco mais complexo, que requer da gente um pouquinho mais de dedicação, porém ele não é impossível e muito menos dom. Às vezes as pessoas acreditam que precisa ter um dom ou ter um talento especial para fazer esse tipo de técnica e na verdade não, a gente só precisa ser um pouquinho mais insistente e não parar no primeiro erro. Bem, a dica que eu dou para quem está começando no humanizado, assim como a Camila falou, é não desistir, porque os primeiros realmente a gente vê que não são de acordo com o que a gente gostaria de fazer, e o progresso vem de acordo com o treinamento. Uma coisa que eu falo é estudar. Estudem bastante. A anatomia é muito importante, você estudar anatomia, porque você consegue ver nas fotos a diferença entre uma coisa e outra com pequenos detalhes. Então, é estudar e não desistir. Bom, bora começar pelo trabalho feito pela Maju, que foi o Silvio Santos. Meninas, o que vocês têm para me falar sobre essa peça? Bom, eu tô aqui olhando o trabalho da Maju e eu achei o trabalho super bacana, achei que o estilo caricato tá bem característico mesmo, com as proporções exageradas, os detalhes, gostei dos detalhes do terno, os detalhes do acabamento das proporções, achei que encaixou super legal e ficou uma peça bem estilizada, bem característica. A única coisa que eu talvez mexeria seria no nariz, que eu achei que não ficou tão característico com o modelo original. Mas, no geral, a peça está muito bem finalizada. Gostei muito. Eu tô aqui olhando, analisando o trabalho da Maju.
E é uma peça mais no estilo caricato, né? Eu gosto muito desse estilo, trabalho com humanizado, mas eu também gosto muito desse estilo caricatura. Eu tô vendo aqui que ele tem uns traços retos, que eu gostei bastante, do terno, no caso, né? Uma única coisa que eu diria é que eu achei que faltou um pouco de volume na cabeça atrás, mas isso aí, às vezes, não sei se foi proporcional, proposital, na verdade, né? Eu gostei bastante do acabamento, senti os traços finos e delicados ali, e realmente eu achei uma peça muito bonita. Maju, primeiramente, parabéns pelo trabalho, foi uma novidade para você. Pelo que a gente viu, primeira vez você fazendo algo nesse estilo, então você já mandou muito bem, tá? A qualidade dessa peça é nítida, adorei o estilo que você fez, eu curto essa pegada meio que exagerada, e brincar com as proporções é uma saída bem interessante para você que nunca fez nada do tipo, porque dá para usar da tua liberdade artística e talvez se safar de algo um pouco mais realista, que a cobrança claramente é maior também. A roupa dele tá perfeita, adorei o estilo, acabamento 10 de 10. Pra mim, dentro do estilo que você se propôs a fazer, você fez bem feito. Mas tem alguma coisa no rosto dele que eu não consigo achar tão parecido com o Silvio. Bom, meninas, agora prosseguindo aqui com o trabalho feito pelo Gustavo, que foi o Paulo Gustavo. O que vocês me dizem dessa peça? Bom, agora aqui analisando a peça do Gustavo, ele fez o Paulo Gustavo no estilo realista. E eu achei que a peça em si ficou cheia de detalhes, o que foi muito bacana. E também no vídeo ele ressaltou a questão de não ter muita experiência com o estilo realista, né? Então a gente sabe que por essa falta de experiência, sim, tem alguns detalhes que precisam ser ajustados. A dica que eu daria aqui para ele melhorar nessa questão seria que ele conseguisse mais referências. Eu acredito que não tenha nem sido a execução em si o problema, mas talvez a falta de referência ali na hora de construir a peça. De repente, se ele pegasse o perfil, uma peça de frente, uma foto tirada por um fotógrafo mais de longe, mais frontal, talvez isso ajudaria ele a entender ali melhor as proporções do rosto, mas no geral, o aspecto geral da peça ficou muito bom e eu gostei bastante. Eu tô aqui analisando a peça do Gustavo, né, e ele fez o Paulo Gustavo, muito característico, e como tá bem no estilo humanizado, tem alguns detalhes que eu daria mais dicas. Por exemplo, como a Camila falou, ter muitas referências. Porque quando a gente faz o humanizado, a gente precisa ter muita base na lateral, na profundidade e nos detalhes mínimos, que é o que dá a caracterização da peça. Ali no caso eu achei que o alinhamento dos olhos pecou um pouquinho, né? Mas no geral a peça está muito bem feita, os detalhes estão... O colorido da peça ficou muito legal. E eu acho que ele pegou a essência, né, do Paulo Gustavo. Quem vê, não precisa ver a foto, já sabe que é o Paulo Gustavo, até por causa do personagem, né, que ele tá ali. E eu achei muito bacana. Gustavo, eu achei uma escolha inteligente você escolher o Paulo Gustavo como a Dona Hermínia, que é uma personagem muito cativante, todo mundo conhece ela. Acho difícil alguém que não saiba quem ela é. A pose que você escolheu foi muito bem pensada, traz a essência dela. Eu só fico em dúvida se o estilo ali, ele tá mais pro caricato ou se ele tá mais pro realista. Se foi pro caricato, faltou ele ser maior, faltou ser mais exagerado, pra abraçar mesmo esse estilo, sabe? Se for pro realista / humanizado, falta um pouco de proporção. Ele ficou meio que no meio termo. Nem caricatura, nem realista. Mas falando sobre a peça em si, você que nunca fez nada nesse estilo, tá de parabéns. O acabamento dela tá muito legal, as cores que você escolheu estão muito bacanas, e eu acho que a essência da Dona Hermínia tá ali nessa peça. Foi uma bela homenagem pro Paulo Gustavo, você arrasou muito. Agora, prosseguindo aqui com o trabalho feito pela Carita, que foi a Ana Maria Braga. Camila, Regina, o que vocês me dizem dessa peça? Eu achei que ficou muito bacana. Vê-se nitidamente que ela fez o estilo caricatura, né? Colocou o estilo caricatura bem impresso na peça. A gente consegue identificar isso através das proporções corporais, os detalhes. Eu achei assim que você consegue ver nitidamente a Ana Maria Braga em todos os detalhes do rosto. O rosto ficou perfeito. Assim, eu tenho zero coisas a acrescentar
olhando pro rosto dela, né, vendo aqui. A única coisa que eu acrescentaria talvez seria um pouco da proporção corporal, porque mesmo sendo uma caricatura, a gente ainda precisa se atentar a certas proporções. Eu acho que talvez ela poderia ter deixado a perna um pouquinho mais longa, e o louro também poderia ter ficado um pouco menor em relação a ela, mas assim, a peça tá nota 10, eu gostei bastante. Para quem não sabe, eu fazia os troféus do programa da Ana Maria Braga, e alguns deles foi nesse mesma posição, foi assim, só mudava a roupinha, mas era nessa mesma posição. E a gente olhando aqui, eu fazia no estilo humanizado, né? Mas ele tá aqui mais pro caricatura. E realmente a gente olha e vê a Ana Maria Braga. O que é o mais importante é você olhar para uma peça e reconhecer aquilo que está sendo retratado. Eu não teria nada assim de muito importante para dizer sobre essa peça, a não ser o que a Camila disse, eu faria o louro um pouquinho menor. Apesar de ser caricato, provavelmente ela fez esse aumento para poder parecer mesmo, né, uma caricatura, no geral, ficou muito legal, gostei bastante. Carita, eu acho que você tá na tua zona de conforto aqui, porque é o estilo que você trabalha, é o que você sabe fazer. Presentão, hein? E eu acho que você saiu muito bem fazendo a Ana Maria, que é uma figura icônica, mas também tem uma personalidade e uma característica muito marcante. Você tem que transferir isso pra peça, senão não funciona. Eu consigo olhar e enxergar a Ana Maria Braga e o louro já de cara, pelo nariz, pelo formato da boca também, os olhos, a roupa, o cabelo. Você ainda trouxe também o louro José, que é praticamente intrínseco a ela, a banqueta que tá o louro, a fichinha na mão, a posição. E eu gosto desse estilo de caricatura, com a cabeça um pouco maior, o corpo um pouco menor. Eu fiquei apaixonado nessa peça. Eu amei ela muito, assim. Você consegue pegar as características das pessoas e passar para massa. A gente olha, enxerga a essência, seja no olhar, seja numa pose. E isso é admirável, viu? Parabéns. Juradas, o que vocês me dizem agora sobre o trabalho feito pela Giovana, que teve que modelar a Elis Regina? Bom, eu tô vendo aqui a peça da Giovana. Ela fez uma Elis muito linda, eu gostei muito do figurino, né, que ela colocou, achei que ficou muito característico. Dá pra notar que ela fez o estilo caricatura também, né, pelas proporções do corpo, enfim, pelos detalhes. Eu gostei muito da forma como ela deu movimento à peça, né, dá realmente a impressão de que ela tá ali numa apresentação. A única coisa que eu teria a acrescentar seria no rostinho. Eu achei que os olhos ficaram um pouco grandes demais, e também a boquinha. Eu diria que quando a gente for fazer, né, sempre um rostinho com uma boquinha e os dentinhos aparecendo, a gente tem que imaginar, apesar da gente estar modelando ali com a massa, né, a gente tem que ter em mente que a gente está fazendo uma arcada dentária, e ela é um arco, né? Ela não é reta. Então eu acho que seria a única coisa que eu teria a acrescentar. Acho que se ela de repente tivesse colocado mais arredondado os dentes, não daria tanto essa expressão de sorriso reto. Então eu acho que eu só teria a acrescentar isso. No geral, o aspecto geral da peça, sendo o estilo caricato, ficou muito legal, e eu também gostei muito do trabalho. Ela também está dentro da caricatura, né? Dentro do estilo caricato. E mesmo dentro do estilo caricato, assim como a Camila falou, alguns detalhes são muito importantes, né? Uma coisa que eu colocaria, né, uma dica, seria a profundidade, né, da boca ali. Às vezes, quando você quer fazer um sombreamento, não precisa você pintar o sombreamento. A própria peça, o próprio movimento que você dá, ela já vai dar a sombra dos dentes entre um e outro ali. Você pintar isso ali acaba criando uma profundidade muito grande, às vezes não fica muito legal. Outra coisa que eu diria seria os olhos, que às vezes a pessoa pensa que para fazer a caricatura você precisa aumentar tudo. Às vezes diminuir também, né? É um jeito de você fazer uma caricatura que às vezes a pessoa quer, né, um traço da Elis, os olhos dela são muito expressivos. Seria menor, se você fizesse os olhinhos um pouquinho menores, menor do que os dela até, ia ficar muito bacana. O restante eu achei muito bacana, o movimento, no caso a roupinha, né? Eu achei que ficou bem legal. Giovana, se eu tivesse pegado a Elis Regina nesse desafio, eu ficaria bem preocupado, porque ela não tem tantos elementos que caracterizem ela, algo muito chamativo,
é uma coisa mais contida. Talvez o corte de cabelo, ou os olhinhos apertados, o sorriso largo. E isso você colocou na escultura. A gente consegue identificar. Dentro de um estilo que ainda tá tentando se conhecer. Como você falou, nunca fez nada nesse estilo, então você mandou bem nisso. Você trouxe saídas criativas, pegou um look bem bacana também. Eu vejo uma coisa ou outra na proporção em relação aos braços, até o próprio corpo, que dá pra ser refinado, dá pra ser melhor trabalhado. Ele tá meio que um corpinho chibi numa cabeça mais caricata, entende? E cada coisa precisa ser colocada na sua devida caixinha. Ah, Luiz, mas isso tá sendo contraditório, porque diz que estilo caricato você pode fazer qualquer coisa. Também não é bem assim. Ah, é pra ser exagerado? Bora ser exagerado por completo. É pra ser contido? Vai ser contido então. Mas, analisando de forma geral, eu acho que você se saiu bem. E agora, finalizando aqui as avaliações com o trabalho feito pela Thaís, que foi a Rita Lee. Camila, Regina, o que vocês têm pra me pontuar dessa peça? Eu tô vendo a peça aqui da Thaís, ela fez uma Rita Lee também no estilo caricato, e eu gostei muito da peça, eu gostei das cores vibrantes, eu gostei do cenário, achei que a posição da Rita Lee também ficou muito a cara dela, todos os detalhes que ela colocou na peça, né, que agregou ali, eu achei que ficou muito característico, e ela conseguiu realmente passar para quem tá vendo a essência da Rita Lee. Então assim, eu não tenho muito a acrescentar de características e melhorias, porque realmente assim foi uma peça que eu achei que o contexto geral ficou muito bom, muito bem apresentado. Gostei demais da peça. Realmente ficou incrível. Gostei muito das cores vibrantes, da movimentação, aqui pegando o gancho da Camila, né? E uma coisa que eu reparei bastante foi o eixo entre a cabeça e o pé, que é o que dá o equilíbrio da peça. Isso aí, você às vezes vê uma peça de frente e você vê que aquela tá em pezinho, se você virar ela de lado, você já vê, vai cair. Assim não, a gente vê ela virando em torno ali, ela tá uma peça equilibrada em todos os lados, no contexto. E eu achei que ficou, assim, uma peça bem característica. Ela trouxe realmente a Rita Lee. Thaís, você pegou aqui a Rita Lee, uma personagem, uma personalidade muito irreverente, muito marcante, icônica, que tem uma personalidade muito forte, seja gestual, corporal, as roupas que ela vestia. E pra mim você conseguiu captar tudo aqui na tua escultura. A gente olha e sabe que é Rita Lee. Não tem como dizer não. Você foi minuciosa em cada detalhe, desde a bota, da sola do pé, até a ponta do chapéu. Você arrasou muito, tá? Não tenho críticas nessa peça aqui. Bom, meninas, o que vocês me dizem do desempenho geral dos nossos participantes nesse desafio? Conseguiram atender as expectativas? Ficou pelo meio do caminho? Contem pra gente. Bom, eu acho que eles atingiram super as expectativas, porque se a gente for pensar, muitos ali relataram que nunca tiveram uma experiência, né, de fazer uma peça humanizada, então todos estão de parabéns na colocação da peça, na construção, porque a gente sabe também que para fazer esse tipo de trabalho não é só saber modelar, né, você precisa planejar a peça, precisa saber executar, enfim, saber dar uma movimentação, né, adequada para transmitir ali a essência do personagem. Então eu achei que todos foram muito bem nesse quesito, e até mesmo os que relataram ser a primeira experiência com peças realistas, todos estão de parabéns. Eu gostei demais. Achei que assim, eles foram nota 10 em todos esses quesitos. Bom, levando em consideração que eles estão fora da sua zona de conforto, né, entrando na parte do humanizado, da caricatura, dessa parte mais que é muito mais, não dizendo que os outros não sejam detalhados, mas esse é um trabalho que exige muito mais, né, dos artistas. Eu achei que eles se dedicaram bastante, fizeram o máximo que eles conseguiram, cada um deu tudo de si, e eu acho que foram... Para mim, eles estão de parabéns por tudo que eles produziram, por tudo que eles fizeram, por toda a dedicação e o esforço que tiveram para fazer, né, essas peças lindas. Então, chegou o momento da votação. E eu quero começar aqui pela Camila. Qual dessas peças, qual desses ícones brasileiros que mais te surpreendeu em todos os requisitos? Seja na personalidade, seja na essência do artista, na roupa, na pose, no acabamento, em tudo. Para quem vai ter o voto? Bom, eu levei em consideração muitos aspectos na hora de escolher a peça preferida. Todas as peças foram maravilhosas,
mas a peça que mais me agradou, assim, a peça que encheu os meus olhos quando eu vi, que eu realmente senti ali uma emoção muito forte de ver, foi a peça da Thaís. Eu vou escolher a Rita Lee, que a Thaís fez. Bom, Camila, um voto direcionado para Thaís, que fez a Rita Lee. Regina, você vai empatar esse jogo ou você vai definir quem é o campeão ou a campeã desse episódio? Bem, analisando todas as peças, depois de ter visto todos os detalhes, com calma, tem sempre uma peça que entra pelos olhos e vai lá no coração, não tem jeito. Ela bate e fica mesmo. Gostei muito de todos estão de parabéns, mas a minha peça preferida foi a da Thaís, a Rita Lee. Thaís, 2 votos contabilizados, já ganhou o episódio, 2 contra 1. Não tem mais como, matematicamente falando. Mas o meu voto não vai ser para Thaís, que fez um trabalho incrível, tá? E essa pessoa vai compor o top 2, que conseguiu captar também a essência dessa personalidade, com um trabalho muito bem feito, um estilo muito bacana. E esse trabalho foi o da Carita, que fez a Ana Maria Braga. Mas meninas, já fica aqui meu agradecimento, tá, pela participação de vocês. Tô muito feliz em tê-las aqui nesse episódio, vocês que são referências nesse estilo de modelagem no Biscuit. E eu não tenho sombra de dúvidas que vocês ajudaram demais os nossos participantes a evoluírem, para quem quiser continuar nesse estilo, mas também quem tá em casa aprendendo junto com a gente, tá? Um beijão! Pessoal, eu tô muito lisonjeada pelo convite, eu gostei muito de participar desse episódio e vamos continuar acompanhando aí como que vai ser o desenrolar dessa história, né? Tá muito bacana. Um beijo pra vocês e obrigada pelo convite, Luiz. Então, pessoal, tô aqui só para agradecer por ter participado desse episódio como jurada. Obrigada, Luiz, por ter feito o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui. Desejo sorte a todos os participantes, aqueles que não forem à frente, não desistam nunca, porque o Biscuit é assim. A dica é nunca desistir dos seus sonhos. Então, boa sorte e bora continuar assistindo. Bom, agora a gente tem que tomar algumas decisões aqui. E Thaís, chega mais. Você que foi campeã desse episódio, segunda vitória seguida, hein? Como eu sempre falo, grandes poderes, grandes responsabilidades. Qual o participante entre Giovana, que fez Elis Regina, Maju, que fez o Silvio Santos, e o Gustavo, que fez o Paulo Gustavo, você escolhe para salvar, dando mais uma chance para essa pessoa ficar na competição sem passar pela batalha de eliminação? Gente, que decisão difícil. Eu acho que todo mundo conseguiu sair da sua zona de conforto, todo mundo fez um excelente trabalho, mas eu acho que teve uma peça que conseguiu executar tudo que o briefing pedia. Então, dentro desse estilo que a pessoa fez, eu acho que ela conseguiu executar muito bem o que ela queria. Então, dessa vez, eu vou salvar a Maju. Pois bem, Maju recebeu aí o poder da esteca dourada, você tá salva e a gente te espera no próximo episódio, viu? Consequentemente, temos aqui os 2 últimos colocados dessa semana, Giovana e Gustavo. Vocês se enfrentarão agora na batalha de eliminação. Gente, cá estou eu de novo em mais uma prova de eliminação. Eu acho que eu já bati o recorde de pessoa que mais fez provas de eliminação até agora, né? Eu acho que já dá pra me dar esse cargo. Brincadeira, gente. Eu achei a minha colocação bem ok. Eu achei justo eu ir pra eliminação. Eu não acho que a minha peça tava ruim. Eu tô muito orgulhosa dela. Eu não acho que seja uma peça perfeita, mas eu me diverti muito fazendo ela. Eu achei que ela ficou bem bonitinha e do jeito que eu tava imaginando e que eu imaginei que ficaria. Então eu não tô chateada de ir pra eliminação, até porque o nível da competição tá muito alto, todo mundo tá arrasando. E só porque eu não fui a melhor ou uma das melhores, não significa que eu não fui bem. Eu acho que eu fui bem. Eu vou dar o meu melhor na prova de eliminação, porque eu quero muito ficar, eu quero muito continuar e quero muito fazer o que eu fiz nessa prova. Ficar satisfeita com o meu desempenho, que é uma coisa que não estava acontecendo nos outros episódios. Gente, minha primeira prova de eliminação. Eu concordo com as críticas, realmente minha peça não ficou tão boa. Eu acho que eu fui por um caminho assim muito inexplorado ainda por mim. Eu tentei
fazer algo que eu nunca tinha feito, só que eu acho que eu fugi tanto da minha zona de conforto que eu acabei me ferrando. Acho que não era a hora pra fazer isso. E por mais que eu não odeie minha peça totalmente, eu sei que tem muita coisa ainda pra melhorar. Então, eu acho que as críticas ajudaram bastante nessa questão. E nessa prova de eliminação, sendo a última chance de vocês me impressionarem e continuar na competição, terão que fazer um vídeo de até 1 minuto. Não passem disso, passou, vocês já sabem o que vai acontecer. O formato tem que ser de Reels ou Shorts, na vertical, dando uma dica de modelagem sobre a tua peça da prova principal. No caso, então, Giovana tem que dar uma dica da peça da Elis Regina e o Gustavo do Paulo Gustavo. E o que vai ser avaliado nessa prova? A criatividade, a edição, o dinamismo do vídeo e o objeto central do vídeo é a peça da prova principal. Bastante coisa, né? Mas é uma prova que vai definir o top 4 da competição. Então, bora começar assistindo o vídeo feito pela Giovana. Roda na tela. Como eu faço vestidos com bastante movimento? Quando eu comecei no Biscuit, eu fazia vestidos bem xoxos e retos, por falta de técnica mesmo. Então eu resolvi trazer o método que salvou a movimentação das minhas roupinhas. No primeiro passo, você vai abrir a massa de uma forma que ela fique bem retangular. A ideia é deixar ela bem esticada mesmo. E então vamos acertar os cantinhos com a tesoura. E é aí que vem o pulo do gato. Nós vamos dobrar essa massa como se fosse uma cortina. Você vai juntar apenas a parte de cima. A parte de baixo da massa você vai deixar solta. Para ficar mais fácil de fazer o movimento, você pode deixar o dedo médio atrás e o indicador na frente, auxiliando. E pronto, gente, é só ajustar as barras, fazer os enxertos, dar os acabamentos finais e pronto, você tem um vestido belíssimo e nem um pouquinho sem graça. E agora, bora conferir o vídeo feito pelo Gustavo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço efeito de mar bem fácil usando cola quente. Uma dica importante é esperar a pistola esquentar bastante para que a cola derreta mais fácil. E ao invés de apertar no gatilho, eu vou empurrando o bastão da cola quente porque eu acho que assim acaba saindo mais. E depois de ter preenchido toda a área, é só fazer alguns detalhes de branco com a tinta PVA. Isso ajuda a dar aquele efeito de onda, de movimento, além de deixar bem mais bonito. E pronto! É só isso mesmo. Agora eu tenho uma base de praia prática, rápida, gastando pouco e agregando em um cenário para a peça. Temos 2 mestres aqui nessa prova de edição, de carisma, de conteúdo interessante, narração perfeita, tudo. Nesse quesito, pra mim, vocês são os 2 melhores do jogo até agora. Giovana, tua dica excelente, gostei demais de todos os elementos que você agregou também, a forma que você vai falando, vai ensinando, envolve, é um conteúdo muito bom, não tenho críticas. Gustavo, você, a mesma coisa, a edição super fluida, super gostosa de assistir, os zooms, as letras, vocês 2 nasceram para isso. Mas tem um ponto, um único ponto, que é a falta de atenção. E essa falta de atenção e de cuidado na leitura do briefing é que vai ser responsável por eliminar um de vocês. Um dos critérios de avaliação é utilizar a peça principal como objeto central dessa dica. E apenas um de vocês fez isso. E, infelizmente, quem nos deixa hoje é você, Gustavo. Você não se atentou ao que a gente pediu e a tua dica foi sobre outra escultura, saindo completamente fora de um dos requisitos essenciais para a realização dessa última prova. É muito triste eliminar alguém por um requisito objetivo desse. Um requisito tão bobo que, infelizmente, hoje custou o teu top 4. Temos o último participante da equipe azul do segundo episódio eliminado. E agora, Gustavo, pode deixar a tua despedida. Gente, aconteceu o que eu temia que talvez pudesse acontecer no reality, que é ter uma prova de realismo e eu acabar não indo tão bem nela. E na verdade eu nem saí por conta da minha peça, né? Eu acabei saindo por um vacilo, porque eu não li direito o briefing do vídeo que tinha sido pedido, mandei uma coisa que não tinha nada a ver. E, enfim, eu tô muito feliz por ter chegado até aqui. Eu acho que eu fiz peças assim muito diferentes do que eu costumo fazer normalmente. Então eu me propus a me desafiar em todas as provas. Eu sempre fiz coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu acho que o reality é pra isso, sabe? Pra gente se desafiar. E eu fiz muitas amizades também. Eu adorei muito ter participado.
E eu só tenho a agradecer a tudo isso, à equipe do Mestre do Biscuit, ao Luiz com esse projeto, né? Que é um projeto muito legal, então a gente tem que apoiar isso. Por mais que ainda é um projeto pequeno, eu acredito muito nele e eu espero que tenha muitas outras temporadas no futuro. Então, por favor, donas marcas, apoiem o Mestre do Biscuit, porque eu quero outras temporadas. E eu sei que tinha muita gente assistindo, torcendo por mim, mas eu quero que continuem assistindo os próximos episódios, porque eu acho que vai ter muita coisa legal ainda por vir. Porque o Luiz é meio doido, né? A gente não sabe o que esperar dele. E... assim, eu não faço ideia agora quem vai ganhar. Eu tô torcendo, eu acho, pra Maju. Acho que a Maju tem grande chance de ganhar, porque ela é muito boa. Mas é isso, né, gente? Quem sabe eu volte numa próxima temporada, numa próxima oportunidade. E aqui eu me despeço da terceira temporada do Mestre do Biscuit. Gustavo, muito obrigado por ter topado participar dessa competição, dessa aventura doida com a gente. Você foi peça fundamental no jogo, mandou muito bem em todos os desafios. Você tem muito carisma, tem um trabalho polido, limpo, muito criativo, e eu também te via como um dos finalistas dessa competição, mas faz parte, né? Isso aqui é um jogo e não depende só da tua peça. E, gente, finalizamos aqui mais um episódio incrível. Eu tô prometendo pra vocês, eu venho cumprindo episódio por episódio. Muita emoção, muito desespero, muito caos. E na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, na próxima terça-feira, às 19h30, teremos mais um episódio ainda mais incrível. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, já comenta aqui o que você achou desse episódio. Concordou, não concordou? Eu vou ler tudo, hein? Tchau, tchau, gente, até breve. E no próximo episódio da terceira temporada do Mestre do Biscuit, chegamos no top 4. Mas será que ele vai durar por muito tempo? Eu acho que não. A partir de agora, as regras da competição estão suspensas. Tudo pode mudar. Quem está na competição pode sair e quem saiu pode voltar. Poderemos ter uma renovação completa dos participantes. O elenco pode mudar inteiro a partir de agora. E neste episódio teremos início a primeira repescagem da história do Mestre do Biscuit. E vocês aí achando que vai sair tão fácil assim, mas pra alegria de muitos, tristeza de poucos, eu tô de volta com uma nova oportunidade. Eu já queria começar dizendo que o Luiz, ele tá muito louco. Cataram a referência? Cego de um olho, enxergando com o outro. Vamos ver se realmente faz a diferença, né, Luiz? Gente, eu achei uma grande maluquice. Eu não esperava que isso ia acontecer. Nós que já saímos do reality voltar pra competir. Gente, quando falou de repescagem, não imaginei que seria tão diferente, gente. Nunca imaginei. Eu imaginava que teria em algum momento uma repescagem, mas eu não achei que fosse desse jeito. Você já participou, já foi, já. Agora só na quarta temporada. Aí você tenta de novo. Na terceira, não. E quem ficou até agora, ficou aqui, fez tudo. Meu, pode ir embora assim. Eu só tenho uma coisa pra dizer, é um recado pra produção, diretamente pra produção. Vocês são cruéis. Vocês são malucos e passaram totalmente dos limites.